Olá, Tchanã! Bom dia! Tá no ar o Corneta Metrópolis, seu programa de Copa do Mundo, todos os dias aqui no canal do Metrópolis, no YouTube, no canal 143 da LGTV, todo dia, 9h30 da manhã, sem folga, sem churrascaria na Times Square, sem anúncio de revelação, nada disso. Todo dia, das 9h30 às 11h, a gente tem um encontro marcado aqui para, atenção, cornetar tudo que está acontecendo na Copa do Mundo e também bater um papo sobre seleção brasileira. Aqui no estúdio eu estou com o senhor Fábio Piperno, que está um pouco menos amargurado depois de assistir a estreia da Espanha. Achou que o Brasil foi mal, mas peronomútil. Bom dia, dona Marília Ruiz, um grande abraço à nossa audiência, aos nossos amigos, torcedores, os pachecos, também aqueles mais ou menos eufóricos, mas só que aí que tá o negócio, né? O Corneta Metrópolis lá da Espanha, hoje está mais furioso que o nosso. E tem ótimos motivos para isso. Agora, eu recomendaria aqui no Brasil ao professor Ancelotti, de vez em quando, conversar com o mestre Tostão. E depois eu vou falar mais sobre isso. Exatamente. Esse comecinho de programa, depois nós vamos correr lá para os Estados Unidos, porque tem Ivan Moré e Robson Morelli pertinho, tipo eu e você, ó, Piperno, no mesmo CEP, no mesmo zip code, e também tem coletiva da Seleção Brasileira que vai ser ao vivo aqui dentro do Metrópolis. Então, no programa de hoje, a gente vai começar cornetando e falando sobre o técnico da Seleção Brasileira, o mais bem pago da Copa do Mundo. Na enquete de hoje, pessoal que está aí na Times Square, a pergunta é a seguinte: o trabalho do professor Ancelotti é, 2 pontos. Cadê aqui? É bom? É excelente? Para fazer isso, deixava o Dorival ou está horrível? Ancelotti tem o treino de hoje, marcado para as 11 da manhã, fechado, e o de amanhã, para decidir o time que vai jogar contra o Haiti, porque na quinta-feira já vai para Filadélfia, onde joga o segundo jogo do Grupo C, na sexta-feira, 22 horas aqui do Brasil. Bom dia para vocês aí nos Estados Unidos. Queria que vocês falassem as estreias meio mais ou menos, tanto de Brasil quanto de Espanha. Hoje tem 3 favoritos entrando em campo, pode ser que melhore. Bom dia para vocês aí. Bom dia. Eu e o Morelli estamos aqui da Times Square, um do lado do outro. Já vamos revelar, aqui não tem segredo não. Esse tripézinho aqui é o do Morelli. E a gente só não está entrando junto hoje por causa da divisão de tela, porque um está do lado do outro, estão praticamente conversando aqui. O que eu falo aqui, ele ouve ali e está tudo certo. E muita gente aqui na Times Square agora, nesse momento, chegando. Nós chegamos ainda num momento tranquilo. Não tinha ninguém e agora o público começou a chegar, muitos torcedores da França. É um movimento bacana. A tendência hoje é que os franceses tomem conta desse espaço. E o mais interessante é que você estava falando do Ancelotti, né, nessa enquete do Ancelotti. Se fosse para analisar essa enquete do Ancelotti hoje, eu diria que, pelo contexto que a gente tem atual, ele não teve tempo para mostrar ainda. É um julgamento meio precoce. Mas hoje é horrível, né? Eu não sei se o Morelli vai concordar comigo. Hoje é horrível, não está bom. Pela convocação que ele fez, pelas peças que ele tem, enfim, hoje é horrível. Mas eu acho que nós temos que dar um voto de credibilidade para ele, um voto de confiança. E para mim, o curioso é que nessa Copa do Mundo não tem bobo, gente. Depois da estreia de Cabo Verde contra a Espanha e depois de nenhuma vitória de seleções sul-americanas até aqui, só derrota, Paraguai perdeu, Equador perdeu, nós empatamos, Uruguai empatou ontem, não tem bobo. E o futebol sul-americano até agora não conseguiu uma vitória. Hoje vamos ver como é que vai ficar a Argentina, né, Morelli? Você está otimista, Morelli? Mais ou menos. Pelo que a gente viu. Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que estão com a gente. Olha só, não, né? Hoje, pelos 90 minutos, partindo do pressuposto que a Copa do Mundo zera tudo que você fez para trás, o trabalho do Ancelotti é ruim. É ruim porque o Brasil jogou mal, nem pelo resultado. A gente está vendo outros resultados, como a Espanha. Resultados ruins também. Espanha, Cabo Verde, Uruguai. E acaba analisando e levando para a situação do Brasil. O resultado do Brasil até que não foi tão ruim, empatou com o melhor time, o segundo melhor time do seu grupo. Mas a apresentação da seleção brasileira foi péssima.
foi péssima. Então é disso que nós estamos falando. De um trabalho que ainda a gente não viu em campo na Copa do Mundo. De um trabalho que ficou devendo. Escalações que a gente contesta demais. E substituições mais ainda. Então eu ficaria com a opção D, né, Marília? Opção Isso. D, o trabalho é ruim do professor do Mister. Ó, Pipo, sabe o que que é? Além dos 90 minutos contra o Marrocos, tem uma sensação que começa a aparecer, talvez ela tenha crescido com a convocação, os amistosos e o primeiro jogo. Não é só o que aconteceu contra o Marrocos. É essa sensação de que ele pode ter se dobrado a questões que a gente tanto reclamou de técnicos anteriores à seleção brasileira. A confraria da seleção brasileira, a teimosia. Né? Quando a gente contrata o técnico mais vitorioso do mundo, você espera que ele tenha tamanho para bater de frente com essas coisas. E parece que nesse momento, pode ser bom, pode ser ruim, cada um tem uma opinião, ele está tentando acomodar os cristais. E em outras Copas do Mundo isso não deu certo. Eu acho que ele, indiscutivelmente, é o mais badalado e, com justiça, o melhor de todos que o Brasil poderia contratar. Mas aí que está o negócio. Esse Ancelotti a gente não viu ainda. O que a gente viu foi exatamente alguém refém, alguém sequestrado por todo o ambiente ruim, por toda a velha guarda e por toda a estrutura carcomida do futebol brasileiro. Eu imagino que alguém desse tamanho ele possa chegar e para trazer a ruptura que o futebol brasileiro precisa fazer com o que a gente viu, principalmente nesses últimos 20 anos. E até aqui ele não demonstrou disposição para isso, capacidade de enfrentamento. Então, por enquanto, se fosse para fazer isso, que ficasse o Dorival. E olha, está aqui falando alguém que pelo menos desde 2014 defende um europeu para treinar a seleção brasileira. Ô Moré, você fala em voto de confiança, voto de confiança no que ele fez no Real Madrid, voto de confiança porque você consegue tirar alguma coisa aí do treino que você foi, do que falam os jogadores, diferente da Copa anterior. Todo mundo aqui tem experiência de Copa do Mundo, mas o que a gente tem visto repetidas vezes em amistosos é uma teimosia, por exemplo. A teimosia no Rafinha, a teimosia no Casimiro. De onde vem essa sua esperança? A minha esperança vem do fato de eu acreditar que nós temos uma tendência a culpar demais treinador de futebol por resultado. O treinador tem responsabilidade? Sim, parcial. A gente vê isso na dança das cadeiras que acontece no nosso campeonato nacional aí no Brasil. O Campeonato Brasileiro é um moedor de técnicos, né? A gente, rodada após rodada, tem transformação, porque técnico sempre tem que assumir a culpa. É óbvio que o protagonismo de um técnico de seleção brasileira, que tem a responsabilidade de montar o time dele de acordo com a mão de obra que o país oferece, ela é maior. A gente tem que, de fato, concordar nisso. Ela é maior. Agora, o Brasil é um país que vive uma crise geracional dos jogadores. Essa transição, ela nunca foi feita de uma maneira em que fosse passado o bastão de ídolos para novos ídolos. O único elo nessa transição foi o Neymar, que infelizmente foi sobrecarregado. Eu acredito que o Neymar foi sobrecarregado em 14, 18 e 22. Tudo estava nas costas do Neymar. Quando eu falo tudo nas costas do Neymar, ele era o principal protagonista, né, dessa seleção. Então, hoje, quando você pega esse... A gente falou, né? A sensação que nós tivemos nesse primeiro jogo era que era um catado a seleção brasileira de jogadores. Mas um catado com valores individuais que fazem a diferença nos clubes europeus. Então, eu acho que jogar em seleção é diferente. O Ancelotti, você vai falar, pô, ele não teve tempo suficiente, ele está aí há mais de um ano. Cara, é difícil porque você não consegue estabelecer um padrão de jogo num grupo como a seleção brasileira por conta das datas. São poucas datas. Então, hoje, quando a gente solta essa enquete, eu super entendo que todo mundo gosta de dar um veredito, né? O brasileiro, ele é técnico de todo. A gente tem 200 milhões de técnicos no Brasil. Isso gera um baita engajamento e eu concordo que a gente tem que debater. Só que, no meu entendimento, julgar precocemente é complexo. Mas a voz do povo aqui no Brasil,
A voz no povo aqui no Brasil é de uma contestação muito grande nesse momento no trabalho do Ancelotti. Você falou sobre passagem de bastão, eu vou te interromper um pouquinho, depois a gente volta com o Morelli, porque começou a entrevista coletiva hoje da seleção brasileira e depois de tudo que aconteceu no sábado, ninguém jogou nada, Rafinha, Casimiro, Marquinhos, a CBF colocou quem para falar hoje? Douglas Santos. Ele vai responder sobre esse momento de meia crise da seleção brasileira. Vamos ouvir o Douglas Santos, lateral esquerdo da seleção brasileira. Piores sequências da história recente do Brasil. Na tua opinião, como lateral esquerdo e defensor desse time, por que isso está acontecendo? Obrigado. Como eu venho falando, são jogos bastante difíceis, né? A gente tenta ao máximo, é uma cobrança nossa, principalmente da zaga ali, de não sofrer gols, mas estamos enfrentando grandes seleções, grandes jogadores, mundialmente, que hoje em dia todos os jogadores das seleções que estão na Copa do Mundo jogam em grandes times da Europa. Então a gente vai seguir trabalhando, vai seguir se preparando ao máximo para que a gente venha diminuir esses gols aí nos jogos. Aqui, Douglas, tudo bem? Bom dia. Eli Costa, Canal Gold. Eu queria te perguntar, porque viralizou recentemente uma fala sua de que você estava surpreso com tantas pessoas pedindo para tirar foto com você, que esse era o efeito da seleção brasileira. Eu queria te perguntar se realmente você falou isso e também como é lidar com esse efeito da seleção brasileira, porque ao mesmo tempo que tem o glamour, entre aspas, né, com muitas aspas, tem também a parte negativa de cobranças, a parte que às vezes a gente não vê e que vocês acabam passando bastante. Obrigada. Eu que sou um jogador, uma pessoa mais tranquila, né, em questão de redes sociais, me expondo muito, não era muito reconhecido na minha cidade, até porque já fazem 10 anos que eu estou fora, né? E isso faz com que poucas pessoas da minha cidade me reconheçam. Mas depois da seleção brasileira, a gente sabe que é o maior palco do mundo, e isso me fez sentir agora quando eu cheguei de férias e não conseguia andar muito nas ruas, as pessoas estavam me perguntando, até por questão de Copa do Mundo, né? Mas eu fiquei feliz pelo reconhecimento, pelo carinho de todos, e sei que, em nome de Jesus, isso possa aumentar, que a nossa caminhada possa ser muito, muito feliz aqui na Copa do Mundo e, se Deus quiser, até a final. Aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Esse foi um ciclo de muitos testes nas duas laterais, mas quando o Ancelotti chega, você é uma das novidades do ciclo Ancelotti, né? Vem naquela data FIFA de setembro, 9 anos depois do Ouro Olímpico, e foi um cara que acabou se consolidando nessa posição ali. A gente olhando os números, você está entre os 10 jogadores que têm mais minutagem com o Ancelotti, entre os 10 que têm mais titularidade. Queria saber se você se sente parte dessa espinha dorsal que se diz que o Ancelotti tem de uma base de time. Como foi essa troca com ele nessa reta final de ciclo, quando ele consolidou e formou esse time que ele trouxe para a Copa do Mundo? Obrigada. O Mister, ele tem falado comigo bastante de que eu tenho crescido muito defensivamente, né, lá no Zenit. Ele tem acompanhado junto com todo o staff e tem pedido para que eu desfrute, né? Ele sabe das minhas características e, graças a Deus, vem dando certo. Eu venho me colocando ao máximo, focado ao máximo para entregar sempre o melhor para a seleção, e vou sempre entregar o meu melhor para que eu possa sempre estar ali defendendo bem e sendo também uma surpresa ali no ataque, para que eu possa ajudar também meus companheiros ali da frente, para que a gente venha cada vez mais fazendo bons jogos e, se Deus quiser, já no próximo jogo a gente possa conquistar a primeira vitória. Douglas, bom dia. Você falou em ajudar os companheiros do ataque, né, cumprindo a função. No jogo contra Marrocos, nitidamente o desafogo da seleção é pelo lado esquerdo com o Vini Júnior, ele recebe muita bola. E até para não desgastar ele para voltar para marcar, acho que você tem uma função tática especial. Queria que você explicasse qual é a função tática que você tem que fazer para ajudar o Vini Júnior, por favor. Como você falou, o Vini é um cara que tem sido o nosso desafogo, mas sabendo que tem ali o Rafinha, tem o Igor Thiago, tem o Matheus Cunha,
o Bruno, até que chega muito bem na frente, mas que a gente tem conversado bastante ali no lado esquerdo, para que ele possa ter essa liberdade de jogar o grande futebol que ele sabe jogar. E ele tem demonstrado isso muito aqui na seleção. E contra o Marrocos ficou nítido isso. E espero sempre ali estar podendo exercer a minha função da melhor maneira possível, que é marcar. E ele ali no ataque possa fazer gol para a gente. Bom dia, aqui. Marcelo Marinho, da Litoral News. Me tira uma dúvida. Em que momento o Ancelotti passou a escalação para vocês? Em que momento você soube que seria titular? E o que muda para o jogador saber muito antes ou muito perto do jogo se vai iniciar a partida ou não? Isso interfere de alguma maneira na preparação? Como é que você vê? Obrigado. Eu já tive muitos outros treinadores na Europa de que eles não passavam a escalação durante a semana ou até um dia antes do jogo, para que todos pudessem estar preparados, né? E esse jogo o Mister fez isso com a gente e todos estavam preparados, estavam focados, porque eu acho que isso também nos dá a oportunidade de todos se prepararem antes dos jogos, porque se você desligar um pouquinho, você sabe que é uma Copa do Mundo, é tiro curto e pode cobrar caro. Então, ele mostrou ali a equipe antes da gente sair para o estádio. Então, foi algo que todos estavam focados, todos estavam muito bem preparados para esse momento, sabendo que foi uma estreia, todo mundo ansioso, com muita energia, com muita emoção para entregar dentro do jogo, mas que isso aí não interfere muito em relação ao jogo. Bom, a gente está de volta aqui, segue a coletiva do Douglas Santos, lá no hotel onde a seleção está concentrada, em Morristown. A seleção brasileira treina hoje a partir das 11 da manhã, treino que vai ser fechado. A gente ouviu algumas respostas do Douglas Santos, numa sensação até desconfortável, um cara mais tímido, menos acostumado aos holofotes, principalmente os holofotes da seleção brasileira, dizendo que para o jogo de estreia, a gente vai continuar acompanhando a nossa produção aqui, o que ele vai responder, se vai ter perguntas sobre isso. Ele acabou de responder, por exemplo, Piperno, que soube que ia jogar na saída do ônibus para o estádio. Ele é um jogador que estreou em Copa do Mundo. Não sei se eu concordo muito que isso não muda nada. O cara saber em cima da hora que ele vai jogar. O que você acha? Olha, isso tem até um precedente na história do Brasil, né? Em 70 aconteceu. A última dúvida foi exatamente sobre a definição da lateral esquerda. Eu acho até que dentro daquilo que eu imagino do Douglas Santos, da expectativa que eu tenho em relação a ele, o Douglas Santos foi um dos poucos que cumpriram aquilo que eu imaginava, aquilo que eu pensava. Ou seja, ele é um lateral marcador, ponto. E, aliás, ele era um lateral marcador jogando em um lado no qual o Marrocos tem o seu forte, que são os avanços do Hakimi. Então, pelo menos isso ficou em boa parte neutralizado. O Vinícius ajudou e tal. Porque eu não vou jamais esperar, aguardar que o Douglas Santos possa ser uma flecha feito o Roberto Carlos, ou um lateral esquerdo talentoso feito Júnior ou Marinho Chagas, nada disso. Ele não tem esse perfil de jogador. Ele é mais parecido com o Everaldo de 70. Ou seja, fechar o espaço e só. É um arroz com feijão sem muito tempero. Ô Moré, você estava falando, eu queria saber se das mudanças que a gente vai falar que o Ancelotti fará para o jogo contra o Haiti, o Douglas Santos vai ser uma delas. Acho que não, acho que ele vai ser mantido. Eu também concordo. Eu acho que ele vai ser mantido. E só concluindo aquele pensamento sobre o Ancelotti, né? Eu acredito que nós somos aí no Brasil muito imediatistas com o julgamento. Mais uma vez, primeira fase é um laboratório de experiências que nós necessariamente... Só um pouquinho, Dom, daqui a pouco eu falo com você. Eu conversei com o Francisco aqui, ele veio pedir para falar comigo, porque eu vi que ele tem nas costas todas as Copas do Mundo. A partir de 82, foi em todas. Aliás, tem muito francês aqui agora, começou a tomar os espaços aqui na Times Square. Então, só retomando o que eu estava dizendo. O laboratório de experiência do Ancelotti é a primeira fase, nós precisamos ter paciência. Não é fácil ser treinador de uma seleção brasileira, nesse atual contexto. Com as peças que ele tem, a gente vai entender o quão limitada é essa seleção. O Ancelotti é um cara que tem recursos
técnicos, táticos, de vivência dentro do futebol para mexer. Eu estava assistindo uma entrevista ontem do Ronaldo, que ele deu para a ESPN. Ele falou, cara, o Ancelotti é bom, meu. O Ancelotti é bom, ele é o melhor. Esse cara é bom pra caramba, confia. E eu acredito no que o Ronaldo fala, né? Porque ele entende muito. O Ronaldo falou assim, esse cara foi jogador, esse cara entende, ele não foi à toa campeão dos times que ele foi. A gente só precisa da paciência. É que o que irrita de fato, e aí eu quero ouvir a opinião do Morelli, é ele não mexer no time de acordo com aquilo que a gente acha que deveria ser feito. Eu acho que talvez esse seja o grande problema, né, Morelli? É isso, Ivan, mas eu acho que assim, a seleção precisa ser um pouco mais nervosa do que está sendo, né? A gente viu as primeiras palavras do Douglas Santos, tá muito morno para um time que jogou mal, para um time que empatou a primeira partida, para um time que não sabe o que fazer com um jogador que foi convocado, com um time que a gente não viu absolutamente quase nada na primeira partida da Copa do Mundo. Então, tá muito morno, tá muito morno. Eu entendo que o Ancelotti também é um excelente treinador, eu fico com a opinião do Ronaldo, também vi essa entrevista do Ronaldo. Agora, precisa acontecer, precisa mexer, precisa mudar, precisa fazer acontecer. Falei com o Dunga aqui em Nova York e ele falou um pouco isso. Os jogadores são bons, tudo é zerado quando começa a Copa do Mundo. Então, o que todo mundo fez para trás, ficou para trás. O que importa é agora. Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada. E depois vem a fase de mata-mata. Então, o Ancelotti tem que responder a isso. Tem que responder se vai fazer alterações, como ele viu o time. Ele já demonstrou um pouquinho. Ele falou que não gostou da apresentação de Marrocos. Sobre o Douglas Santos, eu acho que cada jogador tem um jeito de assimilar a partida e a preparação para a partida. Eu, particularmente, acho que o treinador deve avisar quem vai jogar, sobretudo se você não tiver certeza se é titular ou não. Claro, porque aí você fica pensando na seleção adversária, nos jogadores adversários, no que fazer na partida. Então, eu penso que o gestor Carlo Ancelotti deveria avisar os jogadores que não sabe, que tem dúvidas, que podem jogar, que podem ser titulares, com alguma antecedência. Não gosto muito dessa ideia de avisar subindo o ônibus, não, Marília. Inclusive porque é um time que se conhece quase que por crachá, né? Não é um time que tem tanto conhecimento, que tanto faz se joga o Douglas Santos ou o Alexandro, que vai funcionar porque ele já tem um entrosamento. É um time que jogou pouquíssimo junto. Eu acho que, inclusive, por isso, estou na expectativa que os treinos fechados de hoje e de amanhã, se amanhã também será fechado, nem aqueles 15 minutos habituais, treinem o time que vai jogar e não treinem times que vão jogar, porque o tempo é muito curto. O que prova também que ele tinha pelo menos 3 dúvidas muito grandes para escalar esse time. Ele não sabia, ele não tem certeza sobre quem é o lateral direito, levou a dúvida sobre o esquerdo até o ônibus, tem a questão do terceiro atacante, e olha lá, ainda pode ser que ele faça alguma mudança no meio-campo também. Ou seja, é uma seleção ainda em gestação. O Endrick, por exemplo, tem uma leitura labial que foi flagrada pelas câmeras. Ele não entra na última substituição porque parece que o Bruno Guimarães pediu para sair, então a última substituição do jogo contra o Marrocos teria sido o Endrick, mas não foi. E tudo isso a gente está pesquisando, apurando, porque o Bruno Guimarães pede para sair e entra o Danilo. Mas o próprio Endrick é um jogador que, se for jogar, precisa ser preparado, né? Porque se outros, muito mais experientes, estavam ansiosos, você imagina um jogador que tem 20 anos, 18 anos. Não, aí é que tá a diferença. Endrick não precisa de preparo. Desses caras, hoje, eu acredito que seja o que tem mais personalidade. Aí é que tá. O Endrick tá focado, tá só esperando uma oportunidade. Mas eu tô falando de treino, Ivan. Tô falando de treino, de treinar com o time titular, de ter um pouco de entrosamento. Se você não sabe se você vai jogar ou não, quanto tempo esses caras fizeram um coletivo, um meio coletivo ou um ataque contra a defesa juntos? Não é sobre avisar para se preparar só psicologicamente, é para se preparar tecnicamente mesmo. Mas assim, ele tá treinando num outro time. A gente não tem acesso ao espaço de treinamento, correto? O Endrick está treinando, ele está observando o que está acontecendo. Independentemente de quem sejam os companheiros de ataque dele, o Endrick necessariamente está treinando e está entendendo. Aí é a concentração, o foco, é a performance individual que vão fazer a diferença. Então assim, pensa que você está treinando do lado do Luizão, aí você, em vez de estar treinando do lado do Luizão, você vai treinar do lado do Ronaldo. É ruim? Não é ruim. Independentemente de quem... Não tem gente ruim na seleção.
Não, mas eu tô falando de conjunto. Tô falando de conjunto, Ivan. Nossa seleção não tem conjunto. O que a gente viu no primeiro jogo, e eu acho que a Copa ser tão espalhada e a torcida tá tão distante aí da concentração, talvez essa temperatura aqui do Brasil não apareça. O que a reclamação, por exemplo, da nossa enquete hoje do trabalho do Ancelotti é, não tinha nada em campo. Um time espalhado, não tem ele falou sobre jogada de bola parada ensaiada e não apareceu nada. Então, se você não treina o time que vai jogar titular junto, tem menos possibilidade ainda, né, Pipo, de ter um pouco de molho no time. Faz falta, Sim, entendo. Faz falta treinar, faz falta você saber que vai jogar, faz falta você alertado para o esquema de jogo. Eu acho que tudo isso está nas mãos do Ancelotti. É ele que tem que definir tudo isso. O problema é que aí eu fico com o Piperno. Parece que ele não tem certeza das coisas ainda. Parece que ele tem mais dúvidas. E ele não está conseguindo montar esse time. Ele não está conseguindo definir. Volto ao exemplo do Douglas Santos. Ele não pode falar para um lateral que estava na dúvida se joga ou não, na estreia de uma Copa do Mundo, que o cara vai jogar subindo no ônibus. Claro que não. Isso atrapalha o jogador. Eu acho que é a mesma coisa com todos os outros que não têm certeza que são titulares. Você não precisa falar isso para o Vini Júnior. Você não precisa falar isso para o Rafinha. Você não precisa falar isso para o Marquinhos. Mas para esses jogadores que podem entrar e estão na dúvida se são titulares ou não, a gente não sabe exatamente. Até outro dia o Paquetá não estava do time. Será que o Paquetá vai ser mantido nessa próxima partida? Então, se ele vai tirar o Paquetá, quem que vai entrar? O Danilo Santos? Tem que conversar com o Danilo Santos. Agora, a gente está falando de uma suposição porque a gente não viu o treino e a gente não vê o treino. Hoje a gente não vai ver treino nenhum. E aquele bobinho também não vale para nada. Talvez em 40, 50 minutos de treino, ele converse com os jogadores. Pelo que o Douglas Santos falou, não é assim que funcionou na primeira partida. O Robson, nesses últimos dias, né, eu também vi vários relatos aí de companheiros que também acompanham aí bastidores da CBF e tal, e que o Ancelotti teria conversado com os jogadores, com o Douglas Santos, com o Igor Thiago e tal, na manhã do sábado. De manhã chegou lá para eles, aliás, teria conversado com o time todo, olha, a escalação vai ser essa. Eu suponho, que assim, eu imagino que um técnico haja da seguinte forma, pega os dois lá que são os candidatos à mesma posição, olha, estou pensando, você vai jogar ou não, mas olha, eu quero que você faça isso, você tem tal característica, você pode abrir espaço, você pode marcar assim, pelo menos já dá a lição de casa para aquele candidato assumir o lugar no time, a vaga no time. Agora, eu também acho o seguinte, eu brinquei aqui no começo hoje, que ele deveria, qualquer hora, ter uma boa conversa com o mestre Tostão, porque o Tostão foi colunista do jornal onde você atuou por muito tempo. O Tostão provavelmente seja o personagem, o crítico de futebol brasileiro que escreve sobre os problemas de meio campo do Brasil há mais tempo. Há pelo menos 20 anos eu leio o Tostão nas suas colunas falando da deficiência de formação de meio campo, ou de meio campista. Ou seja, durante muito tempo o Brasil formou aquele meio campista, uma parte que só marcava, a outra que só criava e não formou aquele jogador de meio campo que na verdade joga de uma área a outra, que tem o controle do jogo, que pensa. Aí você vê, qualquer seleção, mais ou menos, qualquer seleção hoje do terceiro mundo da bola, o que ela faz? Ela tem organização no meio-campo exatamente para prender a bola e para, de alguma forma, tentar controlar o ritmo, que é justamente o que a gente não tem. Então eu acho que se não der alguma solução para esse problema crônico, nós não vamos a lugar nenhum. E não é nessa Copa, não. Nós não estamos indo nem em Copa América. Mas nós vamos a algum lugar agora. Porque você que está com a gente no canal 143 da LGTV vai para um pequeno intervalo. Em 4 minutinhos a gente está de volta. E a gente segue aqui no YouTube.